Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Vivian. Temos hoje nossa convidada, Amélia Monteiro. Amélia, por favor, se apresente para o pessoal. Muito obrigada pelo convite. Atualmente eu sou bibliotecária por formação, estou atuante na biblioteca do Instituto de Física do IFGW da Unicamp como técnica de biblioteca de referência. Muito bem, Amélia. E a Amélia já esteve com a gente aqui, pessoal, em uma outra ocasião, a gente falando sobre o panorama e o paradigma da inteligência artificial na pesquisa clínica. E hoje nós vamos aprofundar o nosso bate-papo, né, Amélia? Sim, falando isso mesmo. sobre principais ferramentas utilizadas na IA em pesquisa clínica. Certo. E aí, Amélia, será que tem uma ferramenta só ou a gente acaba usando um conjunto de ferramentas? Olha, na pesquisa, a gente não consegue ficar só com uma ferramenta, não. A gente dá match com algumas outras também. Temos as nossas preferidas, aquela que nós temos melhor afinidade, e tem outras que a gente pode conhecer, testar e ver no que dá, né? Então, é uma caixinha de surpresa, mas vale a pena estar testando. Não importa, eu uso mais o ChatGPT, mas às vezes você precisa complementar aquilo. Então, tem-se que testar as ferramentas que estão chegando mais atualizadas cada vez mais e as que já estão no mercado, que já ganhou público. Legal, eu gostei disso. E você sabe que é que nem a curva de inovação, né? Às vezes, quando a gente compra uma camiseta nova, né, uma roupa, um óculos novo, a gente usou um pouco, ficou desconfortável, não ficou legal a primeira vez, às vezes a gente pega e encosta, para de usar. Mas com a ferramenta de IA, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais persistente, pessoal, resiliente. Então, a gente tem que persistir, treinar a ferramenta para que ela responda como a gente precisa. Porque uma prática, assim, vamos trazer para a nossa realidade, dia a dia. Vivian, você gosta de comprar roupa? Eu gosto, como toda mulher, né? Sim. E você compra online ou presencial? Mais online. Mais online. Você percebe que às vezes quando você está comprando uma coisa online, você fica com a insegurança porque você não está experimentando a peça? Com certeza. Então vai no escuro, né? Totalmente no escuro. Agora, quando você compra presencialmente a peça na loja, como que é? A experiência é diferente, né? A gente consegue pegar o tecido, você consegue experimentar, às vezes a forma pode ser um pouco menor, um pouco maior, você vê se o corte, a costura caiu melhor, Sim. então com certeza traz mais segurança. Aí, no fim, essa experiência de você ter comprado presencial, passou pelo crivo de serviu, não serviu, combinou, não combinou, é a mesma coisa das ferramentas. A gente não pode só olhar por cima. Terá momentos que você vai ter que experimentar ela, testar mesmo, e aí você vai poder dizer assim, eu gosto desta com esta, eu gosto só dessa, eu prefiro essa. E aí, quando você menos esperar, e isso você pode dizer se eu estou mentindo ou não, você tem uma lista das suas 10 ferramentas que você mais usa, que você mais gosta. Muito Não é assim? legal, com certeza. É bem por aí mesmo. Né? E aí, pessoal, hoje a gente vai dar uma listinha para vocês das ferramentas que eu e a Amélia a gente mais usa, né, Amélia, para Isso. pesquisa clínica e que se vocês ainda não testaram, para vocês começarem a testar e não se esqueçam de se inscrever no canal e seguir, porque em próximos vídeos a gente vai trazer dicas de cada uma dessas ferramentas. Certo. Certo? Então vamos lá, por qual delas você quer começar, Amélia? Olha, vamos começar com a sensação do momento. Qual é a sensação do momento? A sensação do momento é o notebook LM. Para você, o notebook LM? Para mim, é o notebook LM. É a realidade da Vivian, é isso aí, né? Eu não estou na minha sensação do momento, por enquanto, é GPT. O GPT. Que foi o primeiro. Então, que legal. Mas é conforme as nossas realidades. Então, aqui ficou bem interessante, porque você já está muito no notebook LM, que veio bem depois que o GPT. Sem dúvida. E quando chegou, ele chegou mais avançado que o GPT, inclusive. Chegou. Para quem testou, para quem experimentou, vai concordar. Não foi uma ferramenta que você sentiu falta de alguma coisa. Olha, ele é melhor no processo, ele faz mais isso, o GPT, né? Então, para mim, por enquanto, está sendo o GPT, porque é minha secretária particular, coitada. Eu chamo a IA ela, falo, IA, por favor. Carinhosamente, eu falo, queridinha do meu coração, me ajuda aqui. E já para você, é o notebook LM, que já é mais
sério, assim, tipo, cheguei. Não é Cheguei. isso? Mas você sabe que o ChatGPT ainda continua sendo o meu secretário particular, sabia? Porque ele que organiza os meus projetos. Quando eu tenho alguma ideia, eu posso estar no mercado, empurrando o carrinho, olhando as crianças, pá, veio aquela ideia. Eu pego o celular, ativo o microfone, aí fica a dica aí, pessoal. Hashtag fica a dica. Acionem o microfone com esses aplicativos no celular, porque o prompt ele sai mais fluido, Sim, não é é verdade? isso mesmo. E aí eu já gravo e peço para ele, coloque na pasta projetos e estruture um projeto para mim. Pronto, fecho, Fecha. continuo fazendo a compra e mais tarde eu vou checar. Então, isso eu aí. concordo com você que ele continua sendo o começo de tudo. Mas quando você fala do notebook LM, é bem interessante, porque ele começou como uma ferramenta textual, Sim, certo? Então, o que a gente tinha no início era a possibilidade da gente montar textos, montar quiz e alguns testes, né? E acabar fazendo relatórios simples. Aos poucos, pessoal, o Notebook LM ele ganhou corpo e ele virou uma ferramenta, né, depois na sequência, que permitia podcasts, vai se aprimorando. foi se aprimorando, Sim. depois vídeos com IA, em que a gente tem sequências de slides narrados, então a gente começa a ter imagem, depois infográficos e slides para aulas, que ainda a gente baixa só em PDF, mas já ajuda muito. Certo. E por fim, agora, que a gente vai comentar depois em outra ocasião, que são as tabelas de dados. É isso, gente. Resumidamente, o notebook LM, ele é... Quem é esse Pokémon? Ele só vai evoluindo. Aí você pega a bola. Pokébola, vai? Qual que eu vou usar? Então, por isso eu falo, comentei assim, você tem uma ferramenta que você prefere bastante, no caso é o GPT, porque é sua secretária. Dessa, você vai se aprimorando com outras. E você falou muito bem do Notebook LM, por quê? Porque ele te atende e percebe-se que você é uma pessoa que realmente utiliza a ferramenta. Você acompanha o processo de evolução dela. Ela não te deixa na mão. Nossa, ele começou simples e ele foi agregando, então foi evoluindo. Esse Pokémon foi se transformando. E aí, por que você falou tão bem dela? Porque é uma ferramenta que você pratica ela praticamente todo dia você está ali utilizando ela. Quando você não conhece a ferramenta, você tem um certo receio. Só que você precisa testá-la. E tem ferramenta que você vai testar e você não vai gostar. Vai ser aquela coleguinha não convidada para festinha depois, na sua listinha. Ai, porque... Ah, não gosto. Ah, mas você... Não, essa daí eu testei, não gostei, não demos match no momento. E é muito natural essa linguagem, porque apesar de serem ferramentas artificiais e que a gente às vezes fica assustada com o avanço delas, quando você se entende com uma ferramenta, como você descreveu agora o Notebook LM, você fala naturalmente dela. Naturalmente e principalmente quando a gente chega até o limite dela. E é interessante, estressar. No caso dela, é uma ferramenta, por exemplo, qual é o atrativo dela? Você nomeou ali muitas coisas que ela faz, da evolução dela, e ok. Mas, assim, tem gente que é mais pé atrás, eu sou pé atrás, eu sou do arco da véia do pé atrás. Assim, tem que ir devagar, apesar de ser uma bibliotecária, apesar de ser a guardiã da informação, como o pessoal fala, né? Ou como eu escuto às vezes as pessoas, nossa, tem faculdade para aprender a tirar pó de livro? Tem. Mas, assim, o bom dessa ferramenta é que o repositório dela é fechado, então te dá essa segurança. Você vai tratar dados, você vai tratar o seu texto, você vai tratar o seu assunto ali, com a consciência de que essa ferramenta não vai estar expondo aos 4 cantos do mundo que você está trabalhando. Essas ferramentas, elas precisam ser claras no que elas estão oferecendo. E muito mais claras na questão de ética, transparência e segurança do que você está trabalhando dentro delas. E isso o Notebook LM, ele deixa bem claro. É um repositório fechado, ali você constrói tudo e fica dentro do seu repositório fechado. Isso te dá uma segurança. Então, talvez por isso, de forma natural, você se sinta muito bem com ela e trabalha muito bem com ela e recebe a melhor informação que ela pode te dar. Sem dúvida. E quando ela não tem informação, vale a pena a gente falar para o pessoal que ela deixa claro. A sua pergunta não contém respostas dentro das bases fornecidas, dentro das fontes fornecidas.
diferente do GPT e do Gemini. O GPT e o Gemini, assim, eu brinco com qualquer pessoa que vem me perguntar das IA, eu falo assim, olha, a gente tem que saber usá-las, né? Sai pedindo tudo, não. O GPT, às vezes, eu falo que ele pode deixar a gente um pouquinho preguiçoso. Porque o GPT é aquela secretária eficiente. Ela já te dá a solução e ela já pensa em possíveis problemas que você vai ter. E ela já te dá a solução. Você quer que eu faça isso, isso ou isso? Já percebeu? Por exemplo, dê uma receita de um bolo de pão de ló da década de 1930, a receita. Ele vai trazer. De alguma forma ele vai trazer. Mas ele também já vai te dar 3 opções de solução. Você quer que eu adapte essa receita para a sua realidade de momento? Você quer que eu adapte essa receita para uma festa infantil? Ele vai te dar opções. E você só vai dando sim. Esse é um perigo da IA. Você precisa ler, você precisa também se policiar nisso. Porque você vai dando sim, e ele vai te dando resposta. E ele vai te dando resposta. E vai te dando solução. Quando você vê, você tá com muito texto e você não vai ter tempo de trabalhar aquilo. E aí entra-se outras ferramentas para te ajudar. Sim. E outro ponto interessante que você colocou, esses quebra-gelos que ele coloca, né? Então, essas perguntas facilitadoras, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes pode te levar a um viés, pode te levar a uma informação falsa, e você acaba perdendo o foco inicial. Sim. Acontece muito. Então, por exemplo, a gente tem ferramentas como o Napkin. Você pega o texto, ele vai transformar o seu texto numa imagem. Olha que facilidade para quem tem problemas, dons artísticos, eu não tenho. Zero. Então, eu não consigo fazer nenhum gato direito, mas enfim. Mas não é interessante você descrever o que você quer detalhadamente e jogar numa IA e ele te trazer o texto. Aquele texto vira uma imagem. E às vezes aquela imagem sai até melhor do que você imaginou. Nossa, na minha imaginação eu estava pensando, isso saiu melhor. E assim, temos que tomar cuidado com isso para não ficar nessa dependência total da ferramenta. É saber usar com consciência. Você usa o notebook LM com consciência, porque você falou tudo que você usa nele. Eu pergunto para algumas pessoas, elas não conseguem listar o tanto de coisa que você listou. Olha que interessante. Porque você consegue entender a ferramenta e ela está te atendendo. O ChatGPT, eu falo, use com sabedoria, use com parcimônia, porque senão ele vai te deixando preguiçoso um pouquinho, porque ele é uma secretária, é uma assistente nota 10. Quer isso? Olha, você pediu isso, tá aqui a resposta. Mas, se você quiser, eu também te ofereço isso, 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 isso. E você só vai dando sim. Sim. Né? E aí, nos próximos vídeos, a gente dá a dica para o pessoal de como a gente pode, inclusive, treinar essas inteligências artificiais para ele, inclusive, começar a utilizar essas próximas perguntas ou esses quebra-gelos para o que a gente já tem de preferência, na realidade, do quanto pode ser amigável, certo? E aí, pessoal, vai ficar como para o próximo vídeo para a gente falar de um assunto também quente do momento, que todo mundo tem gostado, que são os superagentes. Né, Amélia? Esses são ótimos, né? O nome já diz, superagentes. Os superagentes, né? Manus, C-Space, Genspark, a Genspark, como o pessoal costuma falar, né? Então, a gente vai trazer mais conteúdo para vocês em breve. Não percam, se inscrevam no canal, sigam, que daqui a pouco a gente está por aí de novo. Isso aí. Até breve, pessoal.